Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre a reforma religiosa e a contra-reforma. Lembrando que a reforma religiosa, ela é mais conhecida como reforma protestante, tá bom? Vamos lá. Motivos da reforma. Primeira coisa, a Igreja Católica, ela era uma das maiores proprietárias de terras da Idade Média. Isso mesmo, gente, a igreja ela era muito rica, ela tinha muito poder e muitas terras. E na Idade Média, quem tinha terras, tinha tudo, né? Era rico. A terra era a unidade de riquezas da Idade Média, tá bom? E acredita-se que a Igreja Católica chegou a possuir quase um terço de todas as terras de todas as terras da Europa. Então é muita terra, tá bom? Isso tudo ficava nas mãos dos bispos, né, do Papa, que eram pessoas já de um alto padrão, já eram pessoas da elite, tá bom? Outra coisa, a igreja ela também possuía muito poder político, ela interferia diretamente nas questões políticas, nomeação de reis, né, a questão de principados e tudo mais. Então a igreja ela tinha muita influência, ela acabava sempre mexendo os seus pauzinhos e colocando quem ela queria no trono, tá bom? Nós vamos ter alguns grupos insatisfeitos com essa situação. O primeiro grupo é o grupo da própria elite, né? Os reis, os príncipes, que eram as pessoas que estavam se sentindo prejudicadas com essa interferência da igreja. De que forma? Primeira coisa, eles não concordavam com o fato deles terem que todo ano pagar pesados impostos à igreja, o dízimo e vários outros impostos. Então, era rios de dinheiro que ia para a mão da igreja. E eles também não concordavam com essa questão da interferência religiosa na política. Eles não gostavam disso, né? Porque o Papa ele acabava interferindo muito nessa questão de escolhas de reis e tudo mais, e acabava deixando os assuntos religiosos de lado. Então, essa interferência do Papa na política acabava limitando a autoridade desses reis, né? Acabava limitando eles em seu próprio poder. Então, eles não concordavam com isso. O segundo grupo que estava descontente é o grupo da burguesia, que era aquele novo grupo que estava surgindo, que estava começando a ganhar influência, ganhar riqueza, né? Comerciantes, banqueiros, donos de navios, alguns artesãos. Então eram pessoas que estavam começando a conquistar muitas riquezas. Só que a Igreja Católica ela condenava esse tipo de enriquecimento. Ela dizia que era proibido cobrar lucro, que era proibido emprestar dinheiro a juros, que era chamado de usura. A igreja condenava essas práticas. Então, para esse grupo, a igreja ela acabava não sendo uma igreja que lhes incluísse. Era uma igreja que dizia que tudo que eles faziam era errado. Então, eles não concordavam com isso. E um outro fator, né, que vai acabar interferindo diretamente é os próprios abusos da Igreja Católica dentro, né, do seu contexto ali de líder espiritual. Que forma de abusos eram esses? Primeiro, nós vamos ter padres vendendo indulgências, padres entregues à questão de vícios, à prostituição, a venda de cargos religiosos dentro da igreja, a venda das chamadas relíquias sagradas, que eram aqueles objetos que eles diziam que, compre esse pedaço de madeira que foi da cruz de Cristo. Não era, né? Mas eles acabavam ali, de certa forma, enganando as pessoas, vendendo um falso perdão, vendendo falsas relíquias para conquistar riquezas, tá bom? Então, isso daí acabava fazendo com que a insatisfação do povo ela aumentasse cada vez mais. Nós vamos ter alguns reformadores, não só Lutero, mas nós vamos ter dois antes deles, John Wycliffe e John Huss, né, que vão traduzir a Bíblia. Um vai traduzir para o inglês, outro vai traduzir para o tcheco. Vamos ter perseguição, vamos ter morte na fogueira. Então, esse primeiro momento ali das reformas é um momento bem conturbado, tá certo? Mas esses foram os dois primeiros reformadores, tá bom? A reforma de Lutero é a reforma mais conhecida, é a reforma mais famosa. Por quê? Lutero ele vai se opor diretamente à venda de indulgências, principalmente porque, na época, o Papa decidiu fazer uma nova Basílica de São Pedro em Roma, né? Um projeto arquitetônico maravilhoso. Inclusive, é hoje a Basílica de São Pedro que tem em Roma,
foi construída e tudo mais, né? Todo esse contexto ali da reforma, mesmo assim a basílica ela foi erguida, tá bom? Até hoje ela ainda está de pé. O que é que o Papa vai utilizar como ferramenta para conseguir dinheiro do povo? Ele vai justamente dizer, olha, compre essa indulgência sagrada, essa indulgência plena, que você vai estar perdoado, o céu para você vai estar garantido. Só que isso não era verdade. Então, Lutero, ele vai se opor diretamente a isso, lembrando que ele era um monge, ele era um padre, né, era uma pessoa da própria Igreja Católica, ele vai sofrer muita influência de Santo Agostinho, tá bom? De outros pensadores anteriores a Agostinho, Erasmo de Roterdã, e alguns outros pensadores que vão acabar influenciando diretamente essa questão dele ter rompido com a Igreja Católica. Então, em decorrência dessa indulgência sagrada, indulgência plena, Lutero ele vai fixar na porta da sua igreja, lá na Alemanha, as 95 teses, onde ele questionava diretamente essa questão da autoridade do Papa, da venda de indulgências, né, das coisas erradas que ele achava dentro da Igreja Católica. O que é que vai acontecer? Lutero ele vai acabar sendo excomungado, ou seja, ele vai ser expulso da igreja, ele vai sofrer perseguição, seus livros vão ser queimados, vão ser proibidos dentro não só da Alemanha, mas de toda a Europa, tá bom? Ele vai ter livros queimados. Ele vai pegar a Bíblia, vai traduzir do latim para o alemão, vai começar a difundir isso para mais pessoas. Isso era visto como uma ofensa muito grave, né? Era proibido, porque era a língua do povo, era uma língua vulgar, quando, na verdade, para a igreja, a língua sagrada era o latim. Então, Lutero ele vai proporcionar, assim como os dois anteriores, né, os dois reformadores, que as pessoas tivessem mais acesso à Bíblia, tá certo? Através da tradução. E mesmo com toda essa perseguição, não só por parte da igreja, mas também por parte da nobreza, né, Carlos V, que era o imperador daquela região, ele vai se opor diretamente a Lutero, porque ele era um católico fervoroso, então ele vai condenar tudo aquilo que estava relacionado ao protestantismo de Lutero, e também ele vai proibir que o luteranismo fosse praticado dentro do seu território, dentro da Alemanha, tá bom? Só que vários príncipes já tinham aderido ao luteranismo e vão se opor a Carlos V, tá bom? E a igreja de Lutero vai ganhar uma nova doutrina. Lutero vai criar uma nova igreja, né? Ele vai reformular tudo aquilo que ele achava errado e ele vai criar a nova doutrina da sua igreja, onde para ele a Bíblia é a única fonte confiável para conhecer a palavra de Deus, né? A proibição do culto aos santos. Na igreja de Lutero só existe o culto a Deus, tá bom? Só isso. A Virgem Maria não, aos santos não. Ele também vai proibir, ou melhor, ele vai negar, né, a infalibilidade do Papa ou a própria autoridade do Papa. Então, para ele, o Papa ele era somente mais um homem comum. Ele não era alguém sagrado, ele não poderia falar por Deus, tá certo? Então, para Lutero, o Papa era somente um ser humano normal. Qualquer membro da igreja, para Lutero, pode se casar, tá bom? Os príncipes, eles vão se opor diretamente a essa questão de Carlos V querer proibir o luteranismo dentro da Alemanha, e é por isso que o movimento ele é conhecido como protestantismo, porque os príncipes vão protestar contra as determinações de Carlos V. Para que a doutrina de Lutero ela se espalhasse mais rápido, ele vai contar com a ajuda primordial da imprensa, né? A imprensa criada por Gutenberg. Então, a imprensa vai ajudar a difundir cada vez mais esse pensamento reformador. E a doutrina de Lutero, rapidamente, ela vai se espalhar por vários lugares da Europa. E o que é que vai acontecer? Aqueles príncipes que haviam aderido ao luteranismo, né, se opondo à figura de Carlos V, eles vão, em seus principados, confiscar os bens da igreja, tá bom? Então, a igreja, que era grande possuidora de terras, vai perder o seu território para esses príncipes. A reforma ela vai se espalhar muito rápido e em outras regiões da Europa nós vamos ter outros movimentos reformadores. É o caso da Confederação Helvética, que hoje compreende a Suíça. No ano de 1520, Ulrich Zwinglio, eu não sei pronunciar, ele era um seguidor de Lutero, ele era uma pessoa que conviveu com Lutero. Então, ele vai pegar a doutrina de Lutero e ele vai adaptar à situação que a Suíça vivia nesse momento, onde ele vai criticar a venda de indulgências
e ele vai se opor principalmente às questões de obrigação dos suíços de servirem como mercenários do Papa na Guarda Real. Inclusive, no vídeo que eu falei para vocês sobre a Confederação Helvética, eu mencionei que até hoje a guarda do Vaticano é feita por guardas suíços, tá bom? Isso já virou tradição, mas era uma das coisas que Ulrich, ele questionava, tá bom? João Calvino e o calvinismo é um movimento que vai surgir no Reino da França em 1530, né, através dos ensinamentos de Lutero e tudo mais. Calvino ele vai criar a sua própria doutrina, né, rompendo com a Igreja Católica. E ele era um teólogo, né, era alguém conhecido da palavra, era alguém que tinha uma boa instrução. Então ele era alguém que, através do seu próprio conhecimento, ele pôde formular uma nova doutrina, onde ele vai pregar justamente a doutrina da predestinação, que dizia que no momento do nascimento, Deus teria dado, né, a cada pessoa um destino já traçado. Você vai ser salvo, você não vai ser salvo. E a forma como as pessoas saberiam disso era através da prosperidade que elas tinham no momento, através do trabalho. Então, se eu trabalho e eu consigo ter uma boa casa, uma boa vida, é porque Deus quis que eu fosse um escolhido, um salvo, né? Quando a pessoa não tinha isso refletido na sua vida, é porque no momento do seu nascimento, Deus já tinha definido que essa pessoa não estava salva. A doutrina de Calvino é uma doutrina que ela vai agradar muito a burguesia, porque ela vai favorecer muito o trabalho, as riquezas, né? Essa questão de você cobrar juros, impostos e tudo mais. Então, essa questão do trabalho como um todo vai agradar muito a burguesia. Lutero ele vai escrever um livro, A Instituição da Religião Cristã, que vai ser publicado em 1536, publicado em latim, né? Ele trazia os mesmos valores do luteranismo, só que ele exaltava mais, ele valorizava mais os valores morais. O objetivo principal dele era definir ensinos doutrinários para a formação do novo cristão, que seria um cristão voltado mais para o mundo do trabalho, tá bom? Trabalho. Para Calvino era o trabalho, tá bom? Calvino tinha muito isso, inclusive o calvinismo ele vai se espalhar muito rápido por causa disso, tá bom? Vamos lá, continuar aqui. Já o caso de Henrique VIII, né, na criação da Igreja Anglicana, vai ter um cunho completamente diferente dos outros. Por quê? Henrique VIII, ele era católico. Isso daí é indiscutível. Só que o que vai fazer com que Henrique VIII rompa com a Igreja Católica vão ser assuntos políticos. O que acontece? Ele era casado com Catarina de Aragão, que era filha dos reis católicos da Espanha, só que ela não tinha dado a ele nenhum filho homem, né? Ela engravidou 6 vezes, só uma filha chegou à vida adulta, então ele vai alegar que ela não estava dando uma descendência para ele masculina. E ele vai exigir do Papa que o Papa Clemente III, se eu não estou enganado, que o Papa ele fizesse a anulação do casamento, um divórcio. O Papa vai dizer, você tá louco? Claro que não, como é que você quer separar o que Deus uniu? Não existe isso. Então ele vai dizer, não existe não? Peraí, eu vou criar a minha própria igreja e na minha igreja eu caso e separo quando eu quiser. Então ele vai se separar de Catarina de Aragão e ele vai se casar com uma outra mulher chamada Ana Bolena. Né? Ana Bolena também vai ter uma filha, só que posteriormente Ana Bolena ela vai acabar sendo acusada de traição, de bruxaria, vai acabar sendo executada e Henrique VIII vai casar aproximadamente 6 vezes, tá bom? Só que na questão da igreja, quando o Papa descobre que ele se separou de Catarina de Aragão e contraiu um matrimônio com a outra mulher, o Papa vai excomungá-lo. Como resposta, Henrique VIII ele vai promulgar o ato de supremacia, onde ele separava, né, a sua igreja da igreja de Roma. Era uma igreja independente da autoridade do Papa. O dirigente principal era o próprio rei, era o próprio Henrique VIII. Ele vai confiscar os bens da Igreja Católica na Inglaterra, vai negar diretamente o poder do Vaticano. O clero ele vai acabar ficando subordinado ao Estado, né, ao Estado de Henrique VIII. E posteriormente ele vai fazer o fechamento dos mosteiros, conventos, né, e vai vender todo o patrimônio da igreja, vender para os burgueses, tá bom?
Então, a igreja que Henrique VIII criou vai ser uma igreja mais com cunho político, tá bom? Mas vejam aí que esses movimentos reformadores, eles estavam relacionados principalmente a assuntos religiosos e políticos, principalmente ali com algumas falhas que a Igreja Católica cometia. Então, a Igreja, para se proteger, ela vai criar a Contra-Reforma, né, ou a Reforma Católica, através do Concílio de Trento. O concílio ele vai ser, como é que eu poderia dizer, convocado pelo Papa Paulo III, no ano de 1545, só que ele vai ser interrompido várias vezes por guerras, por doenças e tudo mais, e ele vai chegar ao fim em 1563, sob o pontificado do Papa Pio IV, tá bom? O objetivo do Concílio de Trento era estabelecer paz, era estabelecer um acordo entre as diferentes correntes teológicas. Só que, na verdade, não vai ser isso que vai acontecer. O que é que vai acontecer? A igreja ela vai acabar se fortalecendo enquanto doutrina e enquanto instituição. Por quê? O poder do Papa ele vai ser fortalecido, né? Vai ter o fortalecimento da doutrina tradicional, o reforço da importância dos 7 sacramentos, enquanto os reformadores diziam que não, que 7 era muito, que só deveria existir 2 sacramentos, que era o batismo e a comunhão. Para a igreja a gente tem 7, para a igreja católica são 7. Batismo, comunhão, casamento, unção dos enfermos, é um monte. Eu não sei o nome de todos, mas eu sei que são 7. O celibato clerical, que é justamente a proibição do padre e da freira de casar, eles vão manter isso. E também nós vamos ter, mais uma vez, né, sendo colocada a autoridade do Papa como um ser infalível, né, alguém que representa Deus. Vai ser mantido o culto à Virgem Maria e aos santos. E para a igreja eles vão dizer o seguinte, que a salvação ela vem pela fé e pelas obras, que era justamente para incentivar as pessoas a participarem cada vez mais da vida religiosa e das obras da igreja, tá bom? As consequências da reforma vai ser, primeiro, a falta de acordo entre as diferentes correntes teológicas. Segundo, finalmente, a venda de indulgências vai ser proibida, né, a venda do perdão. E nós vamos ter a fundação de colégios e de seminários para a formação de padres. Lembra que antes eu falei para vocês que, inclusive nos vídeos anteriores, que dentro da igreja os cargos religiosos eles eram vendidos, a pessoa ela se tornava bispo sem nunca ter feito uma missa, né? Só pelo fato de ter bufunfa, ter dinheiro. E também nós vamos ter a definição de uma idade mínima para as funções eclesiásticas. Então agora tinha uma idade mínima e tinha um colégio para poder preparar esses meninos e essas meninas para a vida religiosa, tá bom? Os fiéis eles vão passar a receber o catecismo e também um missal, que é o livro de orações que até hoje a gente ainda usa nas missas católicas. Vai ter também a criação da Companhia de Jesus, que é conhecida como Jesuítas, que vai ser criada por um militar, né, Inácio de Loyola, e que ela tinha como objetivo ser os soldados de Cristo, né, difundir o cristianismo por todas as regiões, não só da Europa, mas também nas novas colônias, como é o caso do Brasil, tá bom? Nós vamos ter a reativação da chamada Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, que era uma prática medieval que caçava as bruxas, né, as pessoas acusadas de heresia, onde eles faziam a investigação, a censura, eles prendiam, julgavam e depois executavam os suspeitos ou os acusados, tá bom? As pessoas elas vão ser incentivadas a deletar as pessoas que eram acusadas de heresia ou de bruxaria. Heresia era justamente você ir contra a doutrina da igreja. Então, todos aqueles reformadores e todos os seus seguidores eram vistos como hereges, tá bom? O Tribunal do Santo Ofício ele vai atuar muito, inclusive aqui no Brasil ele também vai atuar. Em Pernambuco nós vamos ter 3 casos principais, onde os 3 executados são 3 mulheres, né, chamadas de cristãos novos, que era justamente as pessoas convertidas ao cristianismo recentemente, né, que eram pessoas judias, né, que tinham o judaísmo como sua religião e que eram acusadas de heresia, porque eles eram cristãos somente na aparência, tá bom? Então, essas pessoas vão ser acusadas de heresia ou de bruxaria, e aqui no Brasil nós vamos ter também o Tribunal do Santo Ofício atuando. Vamos ter também a Congregação do Índice, que vai
ser justamente uma comissão que deve organizar uma lista de livros proibidos, que era o chamado Index Librorum Prohibitorum. Eu no latim, linda e maravilhosa. Esse livro é justamente uma lista com todos os livros que eram considerados heréticos e profanos, tá bom? Então aí nós vamos ter livros de Lutero, Calvino, vamos ter livros de matemáticos, físicos, químicos, né? Inclusive Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Maquiavel e vários outros, tá bom? Então esses livros eram considerados proibidos e deveriam ser destruídos. E também, em decorrência direta disso, nós vamos ter o chamado Massacre de São Bartolomeu, que aconteceu na França, né, e que vai acontecer justamente entre católicos e protestantes, onde a população católica, junto com a Igreja Católica, vão cometer um verdadeiro massacre com os chamados calvinistas, que eu esqueci o nome, huguenotes, lembrei, né? Então eles vão praticar uma verdadeira carnificina. Então esse massacre de São Bartolomeu, ele vai ficar muito conhecido. E também nós vamos ter a chamada Guerra dos 30 Anos, que vai ser motivada tanto por assuntos religiosos, como também assuntos políticos, né? De permanência do trono, de tirar a família real do poder e tudo mais. Então isso vai acabar acontecendo e é decorrência direta dessa questão das disputas religiosas e territoriais que estavam acontecendo na Europa nesse momento, tá bom? Acabou. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Na nossa aula, eu também vou estar falando sobre esse assunto novamente, tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço.